Aqui Pastor Marcelino, Assembleia de Deus de Perus. Hoje nós vamos estudar mais uma vez a Palavra de Deus, tá bom? Dá uma força aí no canal, curta, compartilha aí, em nome de Jesus Cristo, tá? 1 Coríntios capítulo 13, vamos falar sobre o amor, tá? O amor, o que é o amor? Olha aqui, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, nada disso me aproveitaria. Se não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine, tá? Então, não adianta, às vezes faz só caridade, mas faz só para se aparecer, tá certo? Então, mas não tem o amor, verdadeiro amor, tá? Se fosse possível falar a língua dos homens e dos anjos, Paulo está aqui dizendo que nós podemos falar a língua dos anjos e a língua dos homens. Lá em Jerusalém, eram os 120 que estavam no templo, falavam tanto a língua dos anjos quanto a língua dos homens aqui na terra, tá? Então, veja bem, o falar em línguas é uma coisa maravilhosa que o Senhor nos deu, mas eu posso até falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, não adianta nada, tá bom? E ainda que tivesse o dom de profecia, um dom muito excelente, tá? Conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, não tivesse amor, nada disso serviria, entendeu? Posso ter os dons que eu quiser, os dons que Deus me der, tá? Dom de profecia, de revelação, de visão, mas se não tiver amor, não adianta nada, tá? Dons não levam ao céu, o que leva ao céu é ter amor, uma vida consagrada ao Senhor, isso é que leva ao céu, tá? Vamos lá, Bíblia, tá? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, nada disso me aproveitaria. Nada disso me aproveitaria se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse amor, tá? Muitas gente são filantropos, distribuem grandes fortunas, mas ou fazem para desconto no imposto de renda, ou fazem para se aparecer, para as redes sociais, alguma coisa, tá? Mas nós devemos fazer com amor, tá bom? Vamos lá. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não é orgulhosa, né? A caridade realmente é o amor transformado em obras aqui fora. Isso é caridade. A caridade é amor, tá? Ela é benigna, representa a atitude divina para com o gênero humano. Quando eu ver o meu irmão necessitado, meu irmão triste e tal, o moribundo, eu estou lá com todo o meu amor, dando uma força para ele, tá bom? Vamos lá, versículo 5, tá? Não se porta com indecência, tá? Esquece de si mesmo, se importa com os outros, é isso que a caridade faz, tá? Olha aqui, não se irrita, tá? Não se irrita. Não tem problema, pode ser insultado, não tem problema, a pessoa não se irrita. Ela tem amor, ela perdoa com facilidade, tá certo? Não suspeita mal, não é malicioso, tá? Não é malicioso, não é maldoso, tá entendendo como é que é? Não suspeita mal, que aquela pessoa tá falando mal de mim, aquela pessoa tá olhando para mim, não, ela não suspeita, ela considera os outros superiores a si mesmo, tá bom? Não folga com justiça, tá? Não aceita que venham falar mal das pessoas e ela com mexeriqueza falando essas coisas. Não, ela não aceita não, de jeito nenhum, tá? Mas folga com a verdade, porque a palavra de Deus que nós estamos analisando, ela é a verdadeira palavra de Deus, tá bom? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tá vendo? Tá? Então, irmão, isso é a caridade, glória a Deus, aleluia, tá certo? Deus abençoe, foram aqui 7 versículos aqui, e vamos continuar com a segunda parte a partir do versículo 8 em diante.